A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momentos, amigos de caminhada. No programa de hoje, o professor Joel traz o seguinte ensinamento: concepção sobre a inteligência de Deus. Vamos ouvi-lo? É oportuno que lembremos, quando o Livro dos Espíritos foi redigido através das orientações das entidades espirituais, Kardec, que fez esse trabalho orientado pelas entidades maiores, ele não perguntou para a espiritualidade quem é Deus. Porque se eu usasse a expressão quem, ele já estaria atribuindo um significado em que Deus seria possivelmente possuidor de uma forma antropomórfica. É como se Deus fosse um velho de barbas longas. Mas ele perguntou o que é Deus? E as entidades espirituais não fizeram correções na pergunta, mas responderam simplesmente: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Praticamente, então, já compreendemos que se esta inteligência suprema ganhou estas características na forma como foi respondida pelas entidades espirituais, então o nosso Deus não é antropomórfico. Dada as nossas imensas limitações, praticamente não temos condição de dizer o que é Deus. Mas sabemos que é uma inteligência suprema. Sabemos que entre os seus atributos, nós consideramos que Deus é onipresente no seu universo, tanto na dimensão material, como também na dimensão espiritual. Então é importante para a perfeita compreensão dessa essência mesma da divindade, que o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximada, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que ao menos elas servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que à primeira vista lhe parece impossível. Considerando o nosso passado e sabendo, com base no nosso acervo cultural bibliográfico fornecidos pela espiritualidade, que nós somos remanescentes de muitas vidas. Nós somos egressos do passado, e que a humanidade de hoje é a humanidade de antanho. Só que, na nossa única existência, sabemos que quando o nosso corpo não mais serve para as nossas finalidades evolutivas e é dominado pela doença ou pela velhice extrema, nós partimos para o outro lado da espiritualidade. É o retorno, é a morte do corpo, porque a nossa existência é única. E a partir do momento em que Deus nos fez, nós estamos destinados não só a sobreviver, mas também a existir pela eternidade toda e, nestes termos, crescermos em direção a Deus. Sendo assim, feita estas ponderações, nós somos sabedores que nós temos praticamente cristalizado na nossa memória espiritual interpretações equivocadas que são atribuídas à humanidade devido à sua pequena evolução, especialmente nos tempos primitivos,
quando nós já existíamos. Na impossibilidade de explicarmos os fenômenos naturais, tudo aquilo que o homem não podia fazer, na sua simplicidade o ser humano atribuía a um Deus. Por este motivo, no passado, a humanidade caracterizou-se pelo politeísmo. Até o momento em que, na concepção do Deus único, existiu o equívoco de atribuirmos a Deus as suas características que o tornaria semelhante ao homem. E daí então os grandes equívocos que aconteceram e a diversidade das crenças religiosas existentes desde o passado até os dias atuais. Mas, para termos um ponto de referência, nós precisamos nos libertar desta interpretação pela qual atribuímos à essência divina os atributos que são próprios do homem, que eu disse serem antropomórficos. Nós antropomorfizamos a Deus. Nenhuma censura ao passado, porque esse passado pertence a todos nós no presente. Só que, devido à maneira como Deus nos criou no seu infinito amor, que nos ama a todos, nos perdoa sempre, fomos criados para construirmos o sacerdócio não só da nossa própria salvação, mas também do nosso crescimento em direção a Deus. Então vamos supor, porque é uma inteligência pura, aqui está uma tentativa de suposição. Vamos supor que um fluido bastante sutil, muito mais sutil do que a matéria cósmica que serviu como matéria-prima para a formação do universo. Bastante então sutil, vamos supor, esse fluido para que possa penetrar todos os corpos. Sendo inteligente, esse fluido atua mecanicamente por meio não só das forças materiais, quero dizer. Se, porém, supusermos que este fluido muito sutil seja dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade, poderá ver, ouvir e sentir, e então nestes termos poderemos chegar ao entendimento daquilo que chamamos de onipresença de Deus. É claro que já fizemos rápidas considerações sobre a dinâmica por meio da qual aconteceu o surgimento da vida, a proliferação da vida, a evolução da vida nos mares primitivos e depois, paulatinamente, a constituição daquele ambiente e daqueles seres vivos que ainda hoje existem e que são egressos do nosso passado. Inclusive, deixamos de lado as ciências que são pré-requisitos necessários para que possamos chegar a esse entendimento. Mas já falamos rapidamente a respeito da formação do mundo, que é a ciência que nós chamamos de geologia. Também deixamos de lado as abordagens porque mais tarde irão ser feitas relacionadas com a antropologia e também com a arqueologia. Todas elas são esclarecimentos, os quais vão proporcionando paulatinamente a nossa libertação, dentro dos dizeres de Cristo que assim se expressou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É claro que Cristo, o Mestre, espírito mais evoluído que veio à Terra, pretendeu deixar este ensinamento para seus discípulos. E vejam como está certo, porque na verdade, num momento da sua vida em trajetória terrena, ele disse: eu estou no Pai, e o Pai está em mim.
Esta é uma forma de interpretarmos a onipresença de Deus. É claro que nós precisamos entender que, da mesma forma como a matéria cósmica universal serviu para constituir a matéria, e sobre isto hoje ainda não falaremos, é preciso que digamos que esta própria matéria cósmica universal serviu como matéria-prima para constituir aquilo que poderemos chamar de corpo espiritual, no qual estão as entidades espirituais, os espíritos propriamente dito, inteligências puras. Então percebam, meus irmãos, como passo a passo nós vamos conseguindo os esclarecimentos, porque passo a passo precisamos entrar nas realidades presentes. Temos muito o que dizer, temos muito o que pensar, mas para não cansar aqueles que nos honram com a sua sintonia, configuramos estas manifestações com esses pequenos percursos para que diariamente vocês possam galgar, se tiverem vontade e perseverança, os degraus do aprendizado em respeito da grandeza da criação divina, e que, através do nosso entendimento destas criações, é que vamos entendendo e tendo a certeza que a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é Deus. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.